Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite de reflexões à luz da doutrina espírita. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez na casa. Todo mundo já conhece aqui, então, né? Então não precisamos entrar muito nos detalhes de toda a programação da casa, né? Todos sabem que existem grupos de estudo, existe a nossa palestra, existe a evangelização, existe o trabalho com a juventude, né? Existe o plantão de passes, temos os estudos sistematizados agora, né, também da doutrina espírita. Muito bem. Antes de iniciarmos aqui a apresentação da Neuza, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Procurando nos harmonizar intimamente, nos desligar um pouquinho do nosso dia a dia, das nossas preocupações, fazendo uma respiração bem profunda, relaxando todo o nosso corpo. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior que coordena esse trabalho, agradecendo por mais esta oportunidade, agradecendo pela nossa encarnação, por todos os aprendizados que temos podido ter, agradecendo pelos bons momentos, paz, de harmonia, de equilíbrio, tranquilidade, de felicidade, mas também agradecendo pelos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, porque sabemos que estamos imersos no amor de Deus e sempre estamos diante do melhor para a nossa evolução espiritual. Se encontramos o sofrimento, é porque de alguma forma, na lei de causa e efeito, ele está nos batendo a porta para nos acordar, para nos fazer despertar para novas realidades. Muitas vezes nos ajudando a inverter as nossas prioridades de vida, enxergar novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades. Permite, mestre amigo, que aqueles que aqui não puderam vir possam receber as vibrações de paz e harmonia que aqui estamos emanando, ela possa alcançar os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão precisando de alguma forma, nos diversos lugares onde existe um sofrimento. E pedimos, mestre amigo, para que a reflexão dessa noite possamos aproveitar bastante, trazendo para a nossa intimidade novas visões, novas oportunidades, novas perspectivas, melhores caminhos, que nos ajudem a afirmar cada vez mais a consciência espiritual que somos, dentro desta oportunidade que é a nossa encarnação. Obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que podemos realizar. E assim nos damos por início a nossa atividade dessa noite. Muito bem. A atividade dessa noite, então, está a cargo da Neuza. A Neuza é uma trabalhadora da casa já há algum tempo. Ela trabalhou aqui na evangelização, já coordenou grupos de estudo, né? Trabalha no plantão de passes também, né? Numa das equipes do plantão de passe. Tem 3 filhas, né? Isso, 3 filhas, 2 médicas e uma engenheira química. Uma turminha boa, hein? E a Neuza também recém concluiu o mestrado e agora está me contando que já está embarcando no doutorado. Então é um exemplo para todos nós, né?
A gente estava conversando bem sobre isso, sobre objetivos de vida, né? Novos sentidos de cada etapa da vida, né? E a oportunidade que isso é, né? De convívio com os jovens e tal, e a gente continuando a estar presente no mundo, né? Então, com vocês aí, a Neuza. Obrigada. Então, gente, um prazer estar retornando aqui na quarta-feira. Fazia muito tempo que eu não era mais possível estar aqui, mas agora dezembro, a gente está de férias, então tudo fica mais tranquilo. Então, quando a Ana Maria me convidou para falar sobre esse tema, né, Jesus, modelo e guia da humanidade, me deu uma alegria enorme no coração. Mas, junto com a alegria, veio a responsabilidade. O que é para nós, seres ainda imperfeitos, buscar falar dessa luz que é Jesus? Então, a gente fica um pouco cego. E quando a gente se cega, a gente se desorienta. Mas aí eu pedi para o meu anjinho da guarda, né? De que forma a gente pode abordar esse modelo e esse guia. E aí me veio. Vocês têm o livro dos Espíritos, que é nele que a gente vai encontrar as respostas. Então, por isso, eu quero, assim, de início, comentar com vocês, já que nós temos algumas palavrinhas aqui, modelo e guia. Então, começando para entendermos o que para nós encarnados é um modelo. E o que para nós, espíritos encarnados, é guia. Então, por isso que a gente vai aqui colocar aquilo... Opa! Acho que eu tenho que ir por aqui. Não. Agora foi. Então, o que seria um modelo? Objeto, segundo o dicionário Aurélio, ele fala que modelo é um objeto destinado a ser reproduzido por imitação. Representação em pequena escala de algo que se pretende executar numa grande escala. Isso é um modelo. Mas para nós, conseguimos pegar essas definições e aplicar aquele que nos foi dito que seria o nosso modelo? Não. Não dessa forma. Mas, como nós não podemos perder a esperança e a fé, ele traz assim, que modelo é um molde. E ele traz pessoa ou coisa cuja imagem pode ser reproduzida por uma escultura. Não é, João Carlos? João Carlos me falou agora há pouco, né, João, sobre a Pietà. É uma escultura. Né? Então, e a perfeição. A Pietà pode nos servir de modelo para os escultores? Acredito que sim, porque tem tantos artistas que buscam entender, né, como aquilo foi feito, né? Mas também, e é esse aqui que eu quero trazer para vocês, que se encaixa perfeitamente no título da nossa conversa hoje. Diz assim: aquilo que serve de exemplo, ou norma, um molde. Aquilo que serve de exemplo. Então, se serve de exemplo, um molde ou uma norma, a gente pega o nosso livro dos Espíritos e tudo o que precisamos como norma e molde está ali.
A parte 3 do nosso Livro dos Espíritos nos fala do quê? Quem lembra? Terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis. O que esse guia veio nos trazer? Esse direcionamento, esse norte. E aí, indo um passo além, como que eu posso tomar alguém como modelo? E aí, alguém a quem se procura imitar nas ações. Conversando agora há pouco com o Eduardo, ele dizia assim, as ações, né, Eduardo, elas são muito mais importantes do que as palavras. Porque as ações, elas falam muito mais alto do que as palavras. As ações, elas gritam. Muitas vezes, as palavras sussurram. Então, vejam, imitar nas ações, no procedimento e nas maneiras. Pessoa ou ato que, por sua importância ou perfeição, é digno de servir de exemplo. E é por isso, então, que nós temos um exemplo. Nosso Pai não nos deixou sozinhos. E não nos deixou sem essa condição de saber para onde olhar. Muitas vezes a gente diz assim, perdi tudo. Perdemos? Estou desorientado. Eu acho incrível que as pessoas muitas vezes nos dizem assim, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, o que eu faço? Temos um psicólogo aqui na plateia. Né, Felipe? E aí nos dizem, o que eu faço? E eu sempre digo, posso estar errado, caminhe. Se parar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, a gente tem que caminhar. E é isso que Jesus veio nos ensinar, né? Que muitas vezes a gente tem que andar, a gente não pode parar. Porque se a gente não olhar para cima, porque para nós ainda encarnados, muitas vezes na nossa representação simbólica, nós achamos que o céu é o melhor lugar. Então, muitas vezes, a gente tem que, nos momentos de dificuldade, olhar para cima. E é lá que, muitas vezes, nós vamos encontrar essas respostas. Porque alguém perfeito, com sua perfeição, ele nos trouxe. E com as características que ele tinha, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre essas características humanas de Jesus. Porque as características como ser perfeito, ainda nossos olhos e ouvidos talvez ainda não consigamos enxergar da forma que realmente ela é. E aí nós temos uma resposta no Livro dos Espíritos que perguntam, né? Eu não lembro especificamente, mas sobre se nós entenderíamos o que é Deus. Que é Deus, não o que é. Que é Deus? E aí a resposta é a causa primária de todas as coisas. E Jesus, ele nos falava desse Pai. Talvez ainda nós, aqui nesse nível evolutivo que nós estamos, a gente não consegue ver na integridade tudo aquilo que Jesus nos mostrava. Mas estamos no caminho, né? E é por isso que ele também nos serve de guia. Porque nós, cegos,
temos que ter um guia. Porque se eu não enxergo, não tenho como, né? Então eu vou ter, por exemplo, alguém que é cego, ele vai ter foram treinados, os cães, para ser um guia. E esse cão vai levá-los aonde eles precisam ir. Não é assim? Guia não é isso? Quando eu estou num país diferente, não conheço cultura, não sei os pontos principais, não sei o que conhecer, o que eu busco? Um guia turístico que vai me dizer: você não pode deixar de conhecer tal praça. O que ele está me fazendo? Abrir os olhos. E é isso. Então, quando eu falo desse guia aqui, ó, é alto o efeito de guiar, mas também é a pessoa que guia e orienta os outros. Jesus foi um espírito de luz, aqui que abrilhantou com a sua passagem pela terra, mas ele também, né, foi aquele que deixou a boa nova. Ele deixou o Novo Testamento. E aí vocês vão ver que muitas das características humanas de Jesus, os próprios apóstolos colocaram nas suas frases, naquilo que hoje a gente chama as máximas de Jesus. O que é algo máximo? Que atingiu o ápice. E vocês vão ver que mesmo a gente vendo aqui as características humanas de Jesus, vocês vão ver quanto aprendizado em uma frase. E, então, Kardec pergunta na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Acho que não preciso nem colocar a resposta aqui, né? E é claro, na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser revelada? Está ali. Então, que necessidade nós temos se está na nossa consciência? E os espíritos vêm e respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Então o Pai não nos deixou sem o norte quando nos criou. O Pai não nos deixou sem a guia, sem um guia, sem a norma, para que servisse de molde. Molde, quando a gente fala, é a forma. Mas a forma aqui não é no sentido de aprisionar. É a forma. A forma. Então, a forma para nos tornarmos espíritos melhores. Lembram? Do átomo ao arcanjo. Essa é a nossa, olha aqui, ó. Esse é o nosso final. Ninguém vai escapar disso. Sinto dizer para vocês. Vocês um dia serão arcanjos. Estamos no caminho, né? E é por isso, então, que Kardec pergunta na sequência: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, quantos já tiveram aqui? Se nós abrirmos o prefácio, eu acredito que ali a gente vai encontrar uma série deles. Sócrates. Gente, Sócrates viveu quantos anos antes de Jesus? E ele veio para nos mostrar o quê?
que o Espírito é eterno. E eu acho assim maravilhoso quando os discípulos dele pagaram, porque naquela época também havia isso, né? Pagaram o guarda para deixar Sócrates escapar, para eles irem para longe, 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 porque Sócrates já tinha a sentença de morte. Ele seria obrigado a tomar a cicuta. E o que ele fala? Ele diz: não, não vou, não vou. Por quê? Porque vão acabar com o corpo. Mas Sócrates viverá. Viveu? Quantos anos antes de Cristo? 599? De quem nós estamos falando aqui? Viveu, continua. E tem algumas passagens do nosso livro dos Espíritos que foi escrita por ele. E pelo seu discípulo Platão. Viveu. Então, a fim de fazer progredir a humanidade. Então, antes ainda da vinda de Jesus, esses espíritos já estavam vindo para isso. E aqui, gente, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir, de guia e modelo? E a resposta é a mais curtinha do Livro dos Espíritos. A mais curta, não é? Mas olhem, ó, ela é curta, mas olhem a amplitude, o tamanho dessa resposta. E aí é Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferecido como o mais perfeito modelo da doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos que têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E aí vem a pergunta: se ele era modelo e guia, como que Jesus nos ensinou? E o que Jesus nos ensinou? Então, como Jesus, quando da revelação do cristianismo, o seu instrutor, né, houve por bem construir um núcleo apostólico. Ele pegou os mais sábios. Jesus foi nas sinagogas, onde Jesus foi montar o seu núcleo apostólico. E aí a gente vai ver assim, que ele é quase inteiramente composto de pescadores humildes e de poucas letras, que labutavam pelo pão, pescando no lago de Genezaré. Foi ali que Jesus foi buscar. E como, né? E o que ele ensinou? E o que Jesus trouxe para a humanidade? Então, ele trouxe o cristianismo. E o cristianismo, diferentemente de outras religiões da antiguidade, e eu vou dizer para vocês, quando a gente fala da antiguidade, a gente parece que é algo tão distante de nós, mas infelizmente ainda a gente vive algumas coisas hoje que Jesus veio para nos ensinar e infelizmente muitos ainda não aprenderam. E assim, da antiguidade, que eram nacionais, então vejam, as religiões eram nacionais e políticas. O cristianismo, ele nasce como uma religião de indivíduos, não de uma nação, mas do indivíduo. É ele que tem que absorver, é ele que tem que sentir, né? Que não se define por seu pertencimento a uma nação ou estado,
mas por sua fé no mesmo e único Deus. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Né? E o trabalho desses apóstolos, desse núcleo que ele criou, que ele formou, foi qual? Ensinar, instruir, iluminar os homens, tirá-lo das trevas para a luz, da materialidade para a espiritualidade, da escravidão, do sacerdotismo para a conquista de crescentes liberdades em busca do quê? Da verdade. E uma dessas máximas de Jesus, que está lá escrito por esse núcleo apostólico, é: conhecereis a verdade e ela vos, que nem o Red Bull, libertará, ela te dará asas. E assim, o que é a verdade, gente? A verdade é como a luz, a gente precisa se habituar a ela. Porque se a gente olhar de frente, vai nos ofuscar. Então, a verdade que Jesus veio trazer, eu tenho que olhar para ela, compreender, entendê-la para compreendê-la. Se eu quiser compreendê-la, provavelmente eu vou ficar deslumbrado. E a partir do momento que eu fiquei deslumbrado, eu ceguei para outras coisas. E isso é com todas as ideologias, gente. Eu não estou falando aqui apenas de religião, a gente está falando de comportamento humano agora. Se eu me cego, se eu me deslumbrar com algo e não conseguir olhar o restante. Eu só olho para aquilo. E aí eu fico cego a tudo que está acontecendo. E era isso que Jesus dizia. Não. Nós temos que nos habituar a tudo isso. Então, por isso que ele falava com seu povo em parábolas, para que cada um, dentro daquilo que já tem, olhe lá no seu íntimo, entendesse. Porque cada um vai entender a parábola conforme aquilo que já despertou na sua consciência. Olhem que... Bom, a gente está falando de Jesus, né? A gente está falando do representante do nosso Pai, que esteve encarnado aqui na Terra. Então, a pergunta, por que Jesus? Então, falamos do modelo e agora, por que Jesus foi um guia? Porque tornou a verdade inteligível para todo mundo, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, era por isso, quando a gente fala de uma parábola, é como uma noz. Ela é resistente, né? Só que para chegarmos ao âmago da noz, o que eu tenho que fazer? Quebrar a casca. E às vezes é dura aquela casquinha, né? Se a gente tentar quebrar com o dente vai e a noz fica, né? Então, é isso. Nós precisamos ir aos poucos para saborear aquilo que está no âmago. Né? Então, foi isso que ele fez. As parábolas lá, 2022 mais 30, que Jesus começou a pregar 3 anos antes da sua morte, né? Então, vejam, continua vivo. E hoje, com aquilo, com entendimento, com as formas que a sociedade, que a terra foi sendo desenvolvida, a gente já olha uma parábola de Jesus e consegue entendê-la diferente. E quiçá daqui a poucos séculos a gente vai compreendê-la, né?
E aí é tão engraçado, porque quando a gente fala entender e compreender, se a gente não ir ao âmago também desses dois verbos, a gente não vai conseguir diferenciar um do outro. Porque o entender é quando eu entendo as partes, eu consigo ver as partes e diferenciar. Compreender é algo a mais. Eu consigo visualizar a intenção. Então, qual é a intenção? E daí, gente, intenção. Já temos a ação. Eu já entendi de tal forma que eu assimilei e eu ajo dessa forma. Então, eu já compreendi. Eu já sei a intenção. Então, era isso. Jesus ia ensinando dessa forma. Que a gente fosse compreendendo, fosse entendendo paulatinamente, até chegar ao momento que aquilo passou a ser uma ação. E ele nos deixa tudo escrito. Ele não, né? Os seus apóstolos. Eles nos deixam tudo escrito, né? E assim, aqui a gente já foi. E eu só queria trazer para vocês agora algumas características de Jesus. Presentes no perfil de Jesus, tá? Não fui eu que trouxe isso, tá? Tá no livro Nazaré, tá, gente? Depois eu deixo aqui com o Cid, com o pessoal da quarta-feira, aqueles que quiserem, esse material vai estar disponibilizado, tá bom? E ali está o endereço certinho, né, desse livro, Nazaré, e ali ele vai explicar a miúde cada uma dessas características. Mas assim, Jesus era compreensivo? Vocês acham que ele era? Depois a gente vai ver algumas palavrinhas de Jesus, né? Escrita por Mateus, Lucas, João, mostrando essa característica humana de Jesus. Jesus era inspirador? Jesus tinha oratória? Jesus aconselhava? Vós sois sóis, hein? Faz brilhar essa luz que há dentro de você. Ó Jesus aqui aconselhando. Não dê o peixe. Ensine a pescar. Só assim o homem cresce, a sociedade cresce, o mundo se torna melhor. Não é dar, porque se eu der hoje, amanhã eu terei que continuar fazendo o mesmo. Eu tenho sim que acolher no momento necessário, mas junto com o acolhimento eu tenho que fazer o quê? Ensinar a pescar. Porque senão esse indivíduo não vai entender. E como é que eu quero que ele compreenda? Que ele pode sair de uma situação para outra. Não temos como, senão ensinarmos. E era isso que Jesus aconselhava. Por isso que ele tinha essa característica de conselheiro. Vá, mas não volte a pecar. Lembram dessa passagem de Jesus? Quando ele chega no vale dos leprosos, onde essas pessoas tinham sido banidas da sociedade e jogadas lá no vale dos leprosos. Jesus chega e 11 vêm até ele e dizem: me cure. Nós soubemos que o Senhor faz milagres. Nos cure. E Jesus os cura. E eles saem felizes, fazendo planos. E Jesus, antes deles saírem, Jesus diz: vão, se apresentem
ao sacerdote. Porque para serem novamente aceitos na comunidade, eles precisavam ter o aval do sacerdote. Olha a humildade de Jesus. Vão e se apresentem ao sacerdote, mas não voltem a pecar. E eles saem felizes, fazendo planos, como eles iriam aproveitar a vida. Todos os prazeres que desde que eles adoeceram, eles não puderam mais usufruir. E os apóstolos veem Jesus, e Jesus está chorando. E eles dizem: que foi, Jesus? Que foi, mestre? E Jesus diz: apenas um de 11 não voltará a pecar. E dos 11, apenas um voltou para agradecer Jesus da graça que havia recebido. Conselho Jesus deu, né? Ele não se, colocou à parte. Ele aconselhou. E aqui, confiança. Jesus nos passa confiança? Muita, né? Compaixão. Humildade. Comprometimento. Vocês viram que é tudo humano? Tudo humano. É fácil de atingirmos essas características? Algumas? Talvez seja um pouco mais fácil, mas alguma dessas já são virtudes. E a virtude, muito trabalho nós temos que ter para atingi-la, porque depois de atingida, nós nunca mais perderemos. Por isso se chama uma virtude, né? É acessível. Jesus era acessível? Ele era o mestre. Mas ele era acessível? Jesus tinha fé? Então, aqui no livro Nazaré, de Sérgio Mota, ele traz algumas definições do que seriam essas características. E aí ele diz assim, ele traz uma descrição, não é uma definição, uma descrição, né? E ele traz assim, que Jesus confiava e acreditava no seu grupo, no seu núcleo apostólico que ele formou. E ele oferecia a todos a chance de aprender com o erro. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jamais, mestre, eu farei isso! Jamais! O que a história nos contou? Então, ele sabia que Pedro iria aprender muito com esse erro. Ele não o tirou, porque ele sabia que isso iria acontecer. E que ali existiria um aprendizado. Para nós, nós aqui, aprendendo com o erro de Pedro. O escândalo é necessário. Vocês sabem disso. Uma sociedade, ela não evolui por saltos. Ela não vai dar saltos. Ela evolui paulatinamente. E dessa evolução, nós temos os erros que nos servem de
alerta. E aí, a principal lição de Jesus é que não se pode julgar os outros com severidade. Porque do mesmo modo que julgar, o indivíduo será julgado. E Jesus dizia: quem não é compreensivo acaba sendo objeto de incompreensão. Se não agora, amanhã. E quando eu falo amanhã, talvez não nessa encarnação, na próxima. Não adianta. Nós sabemos que nós vamos sair do átomo ao arcanjo. Então, temos aí a eternidade para isso, né? Então, só que a gente precisa ter essa consciência, né? Que se eu fizer hoje, vou ter que devolver. Isso não é pequei. Como é que era? Dente por dente, olho por olho, dente por dente? A lei de talhão? Não. Não é isso que Jesus falou. Mas eu vou ter que evoluir, e para evoluir, muitas vezes eu vou tropeçar. Aí eu vou ter que levantar, limpar o joelho, retribuir para a sociedade aquilo que eu realmente ou me apossei, ou, né, feri alguém. Vou ter que buscar essa reparação. Então, assim, quando a gente fala dessa compreensão, né, eu queria colocar aqui, ó, no Evangelho, está lá uma passagem de Jesus escrita por Marcos. E ele diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas pecadores. Olha a compreensão dele. Olha o quanto ele é compreensivo com o erro do outro. E aí a gente entende. Nós não, se ele, um espírito, né, da envergadura de Jesus, não julgava, mas também ele era claro. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tenha esse discernimento, saiba separar, né? E aí, uma outra, que a gente viu ele como um ser inspirador, Jesus se fazia seguir e obedecer por um grupo, de forma espontânea, dedicada e motivada, em direção a um objetivo, transmitindo confiança e segurança. Empolgava os colaboradores e os empurrava para a frente. Ele estimulava a vontade de vencer em todos com quem se relacionava. Gente, o que Jesus nos disse e nos deixou? Eu venci. O que ele venceu? O mundo, e não no mundo. Ele venceu o mundo. E aí ele dizia para nós: faz brilhar a luz que está dentro de você. Quão pouca fé se tem nessa terra. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos o barco? Já que ele estava com os pescadores? Não, montanha. Então, ele inspirava. E as pessoas ficavam, muitos ele conseguiu mover, e muitos eram montanhas. Montanhas. E ele conseguiu mover essas montanhas. Acreditando na potencialidade, acreditando no ser humano. Bom, e aí ele diz assim, ó, João também, o apóstolo João, ele escreve essa frase que Jesus havia falado. Como meu Pai me amou,
assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha que convite, gente. Para um final de ano. Que convite lindo. Não é inspirador para nós ouvir isso de Jesus? Eu amo vocês como meu Pai me amou. E ele vai além. Permaneçam no meu amor. Ele está nos dando. E o convite é: continue. Bom, o discurso de Jesus era simples, claro, ele utilizava metáforas alusivas ao cotidiano. Porque não adianta a gente falar coisas lindas, mas que ninguém entende. Então ele era coloquial. Ele usava metáforas, ele usava o dia a dia das pessoas. E isso, as parábolas e as metáforas, daqui a 1000 anos, quando alguém for ler as parábolas de Jesus, vai entendê-las e adaptá-las ao seu tempo, que é o mais importante, né? Seu objetivo era se entender por todo tipo de pessoa e levar o indivíduo a exercitar o raciocínio. Daí que ele empregava as parábolas. E Jesus, aí, quando ele falava quando a gente fala da oratória de Jesus, ele foi muito firme em algo que ele falou, né? E não é fake news, viu, gente? Não é fake news. Mas Jesus disse assim, quando Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Vocês viram que ele não está cobrando a compreensão? Ele está cobrando aqui o entendimento, porque ele sabe que a compreensão é um trabalho, não é ele, é quando nós já assimilamos aquilo que ele nos ensinou. Então ele diz assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então, para a gente, né, isso aqui é uma reflexão grande, que todos nós, humanidade, hoje deveríamos fazer, né? Jesus era conselheiro, Jesus foi um grande educador e conselheiro, repassando conhecimentos e valores. E eu acho incrível que quando a gente fala da filosofia, porque a nossa religião, ela não é somente questões evangélicas. Junto com a questão evangélica, nós temos a ciência e Quais são os pilares? Religião, filosofia e a ciência. Nós não podemos entender as falas de Jesus se não colocarmos esses 3 pilares, né? E aí, quando a gente fala da filosofia, a filosofia já nos traz que nós temos valores que são absolutos. Isso aqui, num planeta em melhores condições que a nossa, planetas que em menores condições que o nosso, vão estar esses valores que são absolutos e que a filosofia nos trouxe. Amor, paz, ação correta. Gente, o ser humano, ele sabe quando ele está fazendo algo que não é correto. Lá no íntimo dele, ele sabe. Ele pode negar, mas ele sabe. E é por isso que quando comete-se um deslize, não se comete na frente de todos. Só por um ato falho. Porque ele sabe. E é isso, então, que Jesus veio nos ensinar.
E todos esses valores estão aonde? Na lei moral. Então, Jesus, ele revela com clareza todos esses ensinamentos. Só vou correr só um pouquinho aqui. Fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, pois que pelo fruto é que a árvore se conhece. Fala de Jesus, ele aconselhou, né? Mateus, apóstolo Mateus. E aí, Mateus também traz mais uma frase de Jesus. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Gente, mundo materialista. As pessoas, olha, Jesus aconselhou, mas as pessoas não assimilaram isso. Perdem a alma, mas não perdem um bom negócio. Então, tá aí, né? As leis morais, esses valores estão todos postos, né? Mas ainda a humanidade está aprendendo a confiança. Ele estabeleceu várias metas, né? Táticas, ações e se manteve fiéis a elas. Eu não vou chegar assim profundamente em cada um para não... Tem mais um pouquinho, então eu só vou direto nas falas de Jesus, tá, gente? A partir de agora. E João, então, João nos traz assim, ó, uma fala de Jesus que eu fui buscar, né, dentro das falas de Jesus, algumas que a gente pudesse fazer essa correlação com isso que está no livro Nazaré, né? Nazaré. E aí, então, depois vocês podem pensar assim, nossa, essa frase daria para colocar em todas as características. Talvez dê, né? Mas eu tentei pensar para ficar um pouquinho mais claro isso que o Sérgio Mota tentou nos trazer, né? Então, a nível de confiança, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está dizendo aqui, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Né? João. Jesus era também, ele tinha essa característica da compaixão, né? A vontade sincera de auxiliar alguém com paixão. É quando a minha vontade de auxiliar o outro cria uma ponte entre os nossos corações. Isso é ter compaixão. Diferente de empatia, tá, gente? Porque a empatia ela pode ser racional. Compaixão não. É uma ponte, é uma linha que liga. É como nós com os nossos filhos. Gente, existe amor maior. Eu sei que os nossos netos também são espetaculares e que a gente tem uma ligação enorme. Eu sempre digo, né? A gente quando tem os filhos, imagina que não teria um amor igual. Mas tem. Os nossos netos, a gente acaba tendo esse amor. E ele é tão espontâneo. É uma coisa tão... Porque quando a gente tem os filhos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Aqueles que já têm netos aqui, né? Podem me dizer se estou certa ou errada. Mas quando a gente tem filhos, é aquela questão da responsabilidade, do educar, do colocar o norte, colocar a guia, ser modelo. Quando a gente tem os netos, é tudo tão espontâneo. Esse amor, ele faz... Sabe? A todo momento, ele parece que cresce. E isso é isso que Jesus dizia aqui para nós. Né? Que é essa questão da compaixão. E Mateus,
ele traz uma frase espetacular de Jesus. E ele diz assim, olhem a compaixão, olhem a ponte que Jesus estabelece conosco. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Vocês querem compaixão maior que isso? Jesus está aqui. Jesus está aqui, gente, nesse momento. Jesus está aqui, porque Ele nos prometeu. E Ele tem compaixão por nós, que estamos aqui, numa quarta-feira à noite. Ao invés de estarmos na pizzaria, nós estamos aqui, tentando aprender a entender um pouquinho mais. E por isso Jesus está aqui, por essa compaixão que Ele tem por nós. Humildade, gente, eu vou passar aqui bem rapidinho. E ele diz assim, olha que querido Jesus, gente, olhem que irmão, a gente não precisava ter um irmão melhor. Porque ele diz assim para nós, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso foi escrito por João. E para nós espíritas, a gente vai assim. A casa do meu pai tem várias moradas. Não tem? E é das diretrizes da nossa doutrina. E nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas. Tomara que ao sairmos daqui já tenhamos entendido um pouquinho mais e que pelo menos possamos voltar para cá, né, gente? Do que habitar mundos inferiores. Porque Jesus disse que há muitas moradas na casa. Jesus tinha um comprometimento incrível e ele dizia assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem escreveu essa fala de Jesus foi João. Jesus era acessível, ele nunca foi arrogante, embora ele foi firme em alguns momentos, mas não arrogante. Eu sou o mestre. E isso ele deixava claro para todos, que ele era o mestre e que ele veio para instruir e ensinar. Mas isso não era arrogância. É porque ele já tinha essa condição de assim se posicionar. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Também foi João. E a última é ter fé, gente. E o que Jesus diz do ter fé? Que frases ele nos deixou para que a gente avaliasse? Gente, deixou muitas. Só temos 2 aqui, tá? Então, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ele não disse para a gente fazer isso pelo outro. Nós temos que ter a iniciativa. Por isso que essa evolução ela não é herdada. Eu posso ser filho de um espírito de muita luz e posso ter uma sombra terrível, porque não é herdado geneticamente.
Isso é conquistado. E ele deixa isso claro aqui, né? Por isso que a gente precisa ter fé, que a gente vai conseguir. Mateus, e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Olhem que mensagem maravilhosa que Lucas escreve. E vocês sabem que Lucas nunca viu Jesus? Vocês sabem disso, né? Que sempre onde ele chegava, já tinha passado. E quando ele chega, Jesus já tinha sido crucificado. Mas ele não perdeu a fé. E foi um dos seus apóstolos que deixou escrito o seu evangelho, né? Então, se é um guia, se é um modelo, se é um molde, nós precisamos seguir, e obedecer. E eu sempre gosto, gente, de colocar aqui, eu não sei se vocês, eu sei que alguns aqui conhecem o nosso querido e amado Alberto Maia. Faz tempo que a gente não ouve, né? Porque ele já está bem velhinho, Maia, né? Mas, gente, eu gravei essa frase que ele falou aqui numa palestra em 1998. Eu achei tão lindo isso que eu gravei. E o Maia disse, ele é farmacêutico, bioquímico farmacêutico, né? E ele trabalhava no exército, ele foi farmacêutico do exército anos. Acho que ele se aposentou. Então, quando fala em disciplina, obediência, tá aí um senhor catedrático, né? E ele dizia assim, ele disse e eu anotei, que a obediência, ela é um reflexo condicionado, vinculado à confiança. Obedecemos desde que confiemos em quem está mandando. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês confiam no nosso modelo e guia? Não precisam responder. Essa é uma resposta íntima. Aí para a gente sair pensando sobre isso aqui, né? Até coloquei estudioso da doutrina espírita, que é o nosso Alberto Maia. E assim, se vocês me derem mais 5 minutinhos, eu sei que já são 9 horas, mas eu gostaria, posso mais 5 minutinhos? Só para ler, talvez a grande maioria já conheça. Ai, desculpem. Eu queria ler aqui para vocês uma carta que foi encontrada em Roma. E essa carta, ela foi escrita pelo senador Públio Lentulus. Para quem? Para Tibério César. E ela descreve fisicamente Jesus. E depois também uma carta de Pôncio Pilatos. Uau. Lavou as mãos, hein? Para quem? Para Tibério César também. Os dois escreveram. E essas duas cartas foram encontradas. Vocês podem dizer, tem confirmação de que são verdadeiras? Eu não sei dizer para vocês, mas está lá, né? Uma está na biblioteca do Congresso de Washington e a outra está lá na biblioteca de Lord Keck, né? E assim, então só para vocês entenderem que era costume da época os governadores romanos relatar ao Senado e ao povo coisas que ocorriam em suas respectivas províncias, no tempo do imperador Tibério César. Então, vejam que ele diz assim, o Públio, apareceu nesses nossos dias um homem da nação judia, de grande virtude. Opa, aqui já começa
trazer algumas características do nosso modelo e guia. De grande virtude, chamado Yeshua, acho que é assim que fala em hebraico, Yeshua, né? Que ainda vive entre nós, que pelos gentios é aceito como um profeta de verdade. Mas os seus próprios discípulos chamam-lhe de Filho de Deus. Ele ressuscita o morto e cura todas as sortes de doenças. Um homem de estatura um pouco alta e gracioso, com semblante muito reverente. E os que o veem podem amá-lo e temê-lo. Seu cabelo é castanho, cheio, liso até as orelhas, ondulado até os ombros, onde é mais claro. No meio da cabeça, os cabelos são divididos, conforme o costume dos nazarenos. A testa é lisa e delicada. A face, sem manchas ou rugas, é avermelhada. O nariz e a boca não podem ser repreendidos. A barba é espessa, da cor do cabelo, não muito longa, mas bifurcada. A aparência é inocente e madura. Seus olhos são acinzentados, claros e espertos, reprovando a hipocrisia. Ele é terrível, admoestando, é cortês e justo, conversando é agradável com seriedade. Não se pode lembrar de alguém tê-lo visto rir, mas muitos ouviram lamentar. A proporção do corpo é mais que excelente. Suas mãos e braços são delicados ao ver. Falando, é muito temperado, modesto e sábio. Um homem, pela sua beleza singular, ultrapassa os filhos dos homens. Essa é a primeira carta. Pôncio Pilatos. E eles dizem assim, que essa carta é provável que tenha sido escrita nos dias que antecederam a crucificação de Jesus. E aí ele diz assim, um jovem homem apareceu na Galileia, que prega com humilde unção uma nova lei no nome do Deus que o teria enviado. No princípio, estava temendo que o seu desígnio fosse incitar as pessoas contra os romanos, mas meus temores foram logo dispersados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia, observava, no meio de um grupo, um homem jovem que estava encostado numa árvore, para onde calmamente se dirigia a multidão. Me falaram que era Jesus. Este eu pude facilmente ter identificado. Tão grande era a diferença entre eles e os que estavam lhe escutando. Os seus cabelos e barba, de cor dourada, davam sua aparência um aspecto celestial. Ele aparentava aproximadamente 30 anos. Nunca havia visto um semblante mais doce ou mais sereno. Que contraste entre ele e seus portadores com barbas pretas e cutis morenas. Pouco disposto a lhe interromper com a minha presença, continuei meu passeio, mas fiz sinal ao meu secretário para se juntar ao grupo e escutar. Depois meu secretário informou nunca ter visto nos trabalhos de todos os filósofos qualquer coisa comparada aos ensinos de Jesus. Ele me contou que Jesus não era nem sedioso, nem rebelde. Assim, nós lhe estendemos a nossa proteção. Ele era livre para agir, falar, ajuntar e enviar as pessoas. Essa liberdade ilimitada irritou os judeus.
não o pobre, mas o rico e poderoso. Depois escrevi a Jesus lhe pedindo uma entrevista. Ele veio. Quando o Nazareno apareceu, eu estava em meu passeio matutino. Eu, a deparar com ele, meus pés pareciam estar presos com uma mão de ferro no pavimento de mármore. E tremi, em cada membro, como um réu culpado. Entretanto, ele estava tranquilo. Durante algum tempo, permaneci admirando esse homem extraordinário. Não havia nada nele que fosse rejeitável, mas nem no seu caráter. Contudo, eu sentia temor na sua presença. Eu lhe falei que havia uma simplicidade magnética sobre si e que a sua personalidade o elevava bem acima dos filósofos e professores dos seus dias. Agora, ó nobre Senhor, soberano, estes são os fatos relativos a Jesus de Nazaré. Eu levei tempo para lhe escrever em detalhes esses assuntos. Eu digo que tal homem, que podia converter água em vinho, transformar morte em vida, doença em saúde, tranquilizar os mares tempestuosos, não é culpado de qualquer ofensa criminal. E como os outros têm dito, nós temos que concordar. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Seu criado mais obediente, Pôncio Pilatos. Então, gente, essas são as duas cartas que falam um pouquinho, né, de Jesus, como é que aqueles que estavam à frente do poder e da lei ouvia. E a gente sabe que Pôncio Pilatos ele tentou várias vezes afastar Jesus disso, daquele julgamento, mas não foi possível, porque o povo não quis, né? E aqui, gente, então, queria deixar uma mensagem final, já que a gente está aí daqui uns dias, poucos dias, né? 11 dias é Natal, né? Então, eu queria deixar essa minha mensagem aqui para vocês, que inspirado em tão superiores características de nosso modelo e guia Jesus Cristo, roguemos ao nosso Pai que o nosso Natal seja realmente aquele momento em que nós nos impregnemos da mensagem evangélica, permitindo a Jesus nascer em nossos corações, para nos tornarmos realmente o homem novo. E era isso. Muito obrigada. Desculpem aí eu ter passado um pouquinho do tempo. Obrigado, Neuza, por nos conduzir nesse passeio, né? Revisitar sempre as características de Jesus, a sua vida, toda a inspiração que nos é, né? É sempre um prazer muito, muito grande. Eu estava aqui tentando pegar uma metáfora, assim, para a gente se apropriar um pouquinho desse processo. Eu como sou engenheiro, né, então vou pegar a palavra de engenharia aqui, né? A gente olhando Jesus não querendo comparar Jesus com o engenheiro, tá? Metáfora, tá? Mas a gente pegando um engenheiro, eu estava pegando assim, né? Imagine se eu vejo um engenheiro, né? Daí, tá aí, é meu modelo, meu guia, eu vou imitar esse engenheiro, né? Então, se eu ficar simplesmente pegando o comportamento daquele engenheiro, vamos ver, ele calculou aquela viga, pôs 2 ferros embaixo, tal, então agora quando eu for fazer também vou pôr 2 ferros embaixo, né? Só que assim, uma casa que é normal, ela tem uma determinada carga, né? Se eu vou fazer lá uma casa que é estoque de material pesado, de chumbo, né? E eu vou pôr 2 ferrinhos lá, ele vai quebrar, né? Então é para a gente compreender esse lugar de que Jesus falava, né? Então, Jesus veio nos demonstrar exatamente isso, né? Eu sou um espírito, e ser um espírito aqui é assim, né? É desse lugar que ele estava nos trazendo as questões, né? Então é muito interessante a gente olhar para esse processo, né? Dessa forma, para que a gente consiga fazer esse exercício, né? De entender essa forma com que Jesus se apresentou no mundo, né?
nesse processo. E me lembrar o que mais queria colocar. Acho que era isso. Agora nós temos a nossa prece de encerramento, mas antes da nossa prece, eu só queria comentar que depois nós temos os passes, né? Nós temos a Câmara de Paz, para quem ainda não é da casa, que não tomou passe, então é uma transmissão fluídica, né? Que nós temos de energia, que é feita ali. Todos ficam no lugar que estão, vão ser chamados para ir à Câmara de Paz, ok? E eu vou convidar o Cid, então, para fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Obrigado, Neuza. Agradeço. Amigo e mestre Jesus, companheiro, irmão maior de toda a humanidade, queremos agradecer por mais estes momentos, nesta casa que nos acolhe, junto aos amigos e amparados pela espiritualidade maior, que nos inspira, nos protege. Agradecemos pelos ensinos da doutrina espírita, que nos esclarecem e nos consolam. Mestre, abençoa todos nós, fortalece a nossa fé em Deus, na sabedoria infinita e bondade infinita de Deus, nosso Pai. E a nossa fé na justiça perfeita, presente em todo o universo. Ajuda-nos, Mestre, a empreendermos de verdade a nossa reforma íntima, melhorando nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras e ações. Pedimos, Jesus, que nos acompanhe, nos inspire, no retorno aos nossos lares, e que possamos levar a luz do seu amor, dos seus exemplos de tolerância, de paz, de humildade, em todos os lugares onde convivemos, onde interagimos, na família, no trabalho, no lazer. Muito obrigado, amigo e mestre. Permanece conosco e que assim seja.